pessoal, a gente vai começar a falar hoje de filosofia da educação. Essa aula faz parte, essa disciplina faz parte do currículo das turmas de pedagogia do UniAraxá, Centro Universitário do Planalto de Araxá. São as turmas de Campos Altos, Serra do Salitre e Santa Rosa da Serra. Então vamos lá, filosofia da educação. Para a gente falar da filosofia, a gente começa falando um pouquinho do histórico dela, de onde ela surgiu, né, quem foram os seus principais pensadores, e é isso que a gente vai fazer agora, nesse momento. A filosofia, ela é considerada, que são alguns conceitos, né, de vários autores sobre a filosofia. A filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. Por que isso? Por que essa denominação como mãe de todas as ciências? Porque ela fala para sair do comodismo e ir em busca de soluções para as verdades, soluções para os problemas da vida, a busca da verdade na realidade. Faz entender o que é inútil. Então, a partir do pensamento, da reflexão, o homem percebe aquilo que é inútil para ele, que ele pode descartar da vida dele e dá valor realmente àquilo que é útil. Serve para se entender com clareza os conceitos do dia a dia, na ciência, nas artes, na religião, porque depois elas vieram, essas disciplinas derivadas da filosofia, em um certo momento da história. A filosofia, ela tem data e local de nascimento. Ela foi no final do século VII a.C. e início do século VI, nas colônias da Grécia. Então ela é carregada de elementos gregos no início, a gente vai passar por isso depois. Então ela surgiu na Ásia, mas nas colônias gregas. O primeiro filósofo conhecido foi o Tales de Mileto. A gente vai ver na aula 2 um pouquinho sobre esses filósofos, a história deles, o que eles pensavam. O Tales de Mileto, ele dizia que a água é a substância fundamental da natureza. A gente vai entender o porquê depois. O discurso filosófico, busca de explicação da verdade, exigência de clareza e livre crítica. Então o filósofo era uma pessoa livre, ele tinha o livre pensar, ele não era preso a amarra nenhuma, ele buscava a verdade com clareza e com liberdade de pensamento. Agora são alguns outros conceitos, né? Primeiro foi o espanto, depois o despertar crítico e a decepção. O ser humano queria uma explicação para o mundo, uma ordem para o caos, queria então a verdade. E essa busca de saber é que fez nascer a filosofia. Então o homem primeiro ele se espantou com a situação, com o caos da humanidade naquele momento. Então ele queria uma explicação, porque até então, né, na época do surgimento, até então o mundo tinha as coisas definidas e delimitadas. Nesse momento ocorreram várias mudanças e veio um caos, a ordem foi desestruturada. Então o homem começou a querer uma explicação para isso que estava acontecendo. Então esse pensar crítico, pensar com método, é que fez surgir filosofia, né? É uma atitude, um pensar permanente. E o filósofo ele pensa o tempo todo. É preciso admirar-se para depois problematizar a situação e buscar a verdade. Admirar-se com o mundo, admirar-se com as situações, admirar-se com o ser humano, para depois então problematizar aquilo e buscar uma resposta. Isso aí a gente já viu também em História da Educação e outras disciplinas. Filosofia, ciência da busca do conhecimento. Philos, amor. Sofia, conhecimento. Então, no significado literal da palavra filosofia, é amor ao conhecimento. Amor à verdade, amor à busca por explicações racionais. A gente tem os períodos da filosofia. A gente tem o período pré-socrático, que é até o século V a.C., né? E o período pré-socrático, ele tem uma característica. Os filósofos dessa época, eles explicavam os fenômenos, as situações que aconteciam a partir dos entes da natureza. Então, no período pré-socrático, o pensamento é voltado muito para a natureza.
Por que pré-socrático? O Sócrates, ele foi um divisor de águas na filosofia. Por isso que a gente fala pré-socrático e pós-socrático. Porque ele realmente veio revolucionar tudo que se pensava em termos de filosofia, né? Que é o período pós-socrático, é o período clássico, né? Surge a filosofia moderna. Isso, por que o Sócrates foi esse divisor de águas? Por que tudo passou a ser diferente depois dele? Né? Ele imprime a filosofia uma visão antropológica, antropocêntrica. O homem passa a ser o centro das ideias, o centro do universo. Porque anteriormente era uma visão teológica, teocêntrica, mítica, tá? Muito voltada para os deuses da natureza, para os fenômenos da natureza. E o Sócrates traz uma visão mais voltada para o homem, para o pensamento do homem, das suas próprias fragilidades, dos seus próprios medos, das suas próprias realizações, né? É interessante sobre o Sócrates essa questão, que ele não deixou nada escrito. O Sócrates não deixou nada escrito. O que se tem sobre ele, ou foi escrito pelos discípulos dele, ou foi escrito pelas pessoas que eram contrárias a ele. Porque a filosofia do Sócrates era uma filosofia de vivência, do dia a dia. Ele se reunia com seus discípulos na rua e era a partir da conversa que as situações iam surgir. Então, é uma característica dele. Mito. O mito, ele era muito comum no período pré-socrático da filosofia, mas ele não deixou de existir no período socrático também não. Tá? O mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Então, as pessoas utilizavam os mitos, elas criavam os mitos para explicar aquilo que elas não conseguiam explicar de uma forma lógica. Ele é sobrenatural. O mito é alguma coisa que é sobrenatural, que é além das expectativas do pobre mortal. Né? Para os gregos, é um discurso proferido para os ouvintes, que recebem a narrativa como verdadeira porque confiam em quem narra. Então, eles criavam os mitos para explicar determinadas situações, né? Que não se conseguia explicar de maneira humana, de maneira natural, e as pessoas acreditavam naquilo piamente, cegamente, sem questionar, porque elas acreditavam em quem estava contando a história. Tá? A gente tem vários mitos, né? Aqui mito vem de miteu, que é contar e conversar. Então era contado, eram histórias, eram as epopeias que contavam, né? Aqui, ó, os mitos foram criados para explicar e proteger as pessoas daquilo que elas mesmas não sabiam explicar, que é o que eu disse. Normalmente era alguma coisa sobrenatural e elas não conseguiam explicar, né, diante da verdade da época, e criaram os mitos. Você vê, tem o mito do Édipo, o mito do Aquiles, Ninfa, Eco. Então são vários mitos, são figuras, né, mitológicas, isso é muito forte na mitologia grega, que explicavam situações. Por exemplo, Aquiles, ele era um semideus, e qual que era a parte frágil dele? O calcanhar. Era o único lugar que, se você acertasse, você conseguiria matar o Aquiles. Que até hoje a gente tem o calcanhar de Aquiles, né? O que é isso? É algum ponto, alguma situação que incomoda a pessoa. Então, isso era o mito. O que é importante a gente guardar do mito? Pessoal, ele era sobrenatural para explicar alguma situação que as pessoas não conseguiam explicar de forma clara, tá? Por exemplo, a gente tem epopeias, que eram histórias longas, que contavam histórias de pessoas que iam e que lutavam com monstros. Isso tudo eram mitos. E as epopeias, eles não sabem nem se existiram realmente aqueles heróis todos, porque era dado um tom de heroísmo àquilo que estava sendo narrado. Tá? O contexto histórico do surgimento da filosofia, o que foi? Foi uma evolução na humanidade, foi um salto evolutivo na humanidade que propiciou isso, porque, como eu já disse, instalou-se um caos. Aquele mundo conhecido anteriormente já não servia mais. Então, as pessoas começaram a pensar para reestruturar seu mundo novamente.
né? Então, por exemplo, as viagens marítimas propiciaram. Por quê? Quando as pessoas saíam nas viagens marítimas, elas conheciam outros mundos, outros povos, outras perspectivas. A invenção do calendário e da moeda, né? O calendário passou-se a se contar, a se ter uma coisa que era mais uniforme, a moeda, a troca, surgimento da vida humana, invenção da escrita alfabética e da política, né? Eles começaram a pensar sobre o surgimento da vida humana, como que o homem surgiu, como que o homem chegou, não só com aquela visão teológica anteriormente, a pensar de uma forma mais científica realmente. Né? Invenção da escrita alfabética e da política. A escrita alfabética, por quê? Com a escrita, as histórias, os feitos, as descobertas passaram a ser mais facilmente divulgadas do que só oralmente e mais fielmente divulgadas. E a política, né? Que propiciou, porque para alguns era interessante, né, reforçar essa filosofia, para outros não, esse jogo de interesse. Está ligada à criação das polis. As polis eram cidades-estado gregas. Os gregos criaram uma estrutura de cidade, né? E o que eles falavam, os gregos? Que as polis elas eram criação de pessoas e não dos deuses, organizadas à luz da razão. Então isso propiciou, porque a filosofia não fala do pensamento, de procurar a verdade à luz da razão. Então, quando vem essa criação das polis, as polis foram pessoas, foi gente que criou, não vem nem um semideus, não vem nem um mito lá e criou. Então, começou a questão da razão, e isso propiciou o pensamento das pessoas. Características da filosofia nascente. Conforme eu falei, né, as pessoas começaram a questionar, a repensar, a buscar respostas para as suas dúvidas. Então, tendência à racionalidade, mas nesse caso é uma racionalidade pura, a razão e somente a razão. Tá? Tendência a oferecer respostas conclusivas. Por quê? Porque o filósofo ele justificava suas ideias. Então ele pensava, ele refletia sobre determinado assunto e oferecia resposta para as pessoas sobre aquilo que estava sendo um desconforto, alguma dúvida naquela comunidade. Recusa de explicações pré-estabelecidas. O mito era uma explicação pré-estabelecida, né? Era uma história que se criava para justificar uma situação. Com essa filosofia nascente, essa filosofia que estava surgindo, efervescente, ela já não aceitava essas explicações. Por quê? Porque ela era baseada na racionalidade. E se eu penso racionalmente, se eu penso com a razão, então eu vou buscar explicações, eu não vou aceitar tudo que vão me falando sem questionar, tá? Tendência à generalização. Isso era até um ônus, né, da filosofia, porque ela generalizava, ela usava uma mesma explicação para vários assuntos diferentes. Então seria um ponto que não era muito bom, não era muito legal dessa filosofia nascente. Filosofia é uma maneira de pensar, uma postura diante do mundo e não algo pronto, acabado, fechado em si mesmo. É isso que eu falei, o filósofo não aceitava aquilo que era pré-estabelecido e ele questionava o que estava posto para ele. Né? Não é um pensar qualquer. Isso é interessante. Às vezes a gente fala assim, eu estou aqui filosofando. Né? Ainda mais esse período que a gente está de isolamento social, todo mundo fechado em casa, já vou filosofar. Não, a gente não está filosofando. Ele não é uma reflexão qualquer. Quando a gente para pensar, a gente está pensando sobre a vida. Mas a gente não está filosofando. A filosofia, aqui ó, é radical, rigorosa e de conjunto. Então o pensamento filosófico ele é um pensamento extremamente pontual, com características de racionalidade, com explicação para fatos. Então não é um livre pensar, tá? O filósofo ele pensa de maneira crítica, racional, radical mesmo, ok? A filosofia exige coragem. Por que ela exige coragem? Precisam descobrir a verdade,
É preciso enfrentar as formas de poder para trazer transformação e mudança. Então, o que os filósofos falavam? Era preciso ter muita coragem, porque se você descobre que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está legal naquela sociedade, você tem que ter coragem para enfrentar os grandes, colocar a sua opinião e tentar modificar aquela situação que não está legal. Tá? Agora, gente, a gente tem duas visões da filosofia. A visão da cosmogonia e a da cosmologia. A gente vai ver um pouquinho delas. A cosmogonia é um conhecimento baseado em mitos. Então, a cosmogonia ela é mais ligada à filosofia pré-socrática. Mas lembrem que eu já falei que o mito continuou existindo na filosofia pós-socrática também, tá? E a cosmologia é o conhecimento baseado na racionalidade. Ele já é uma visão mais dessa filosofia mais moderna, que pregava a racionalidade, o uso da razão, a análise dos fatos de uma forma mais objetiva. Aqui tem uma diferenciação entre elas que é interessante. A cosmogonia, ela é religiosa e mítica. Tá? A cosmologia, ela é materialista e tangível, porque ela é baseada na razão, a outra baseada nos mitos. Né? A cosmogonia, ela contribuiu para a formação da filosofia, mesmo partindo do mundo dos mitos. Então, não se pode descartar e jogar fora toda essa filosofia pré-socrática. Ela também foi importante e ela serviu de base para a filosofia moderna. A cosmologia é estruturada na razão, né, e desvenda metodicamente a natureza. Aquilo que eu falei, é um método, utilização do método, um pensamento racional, crítico, radical. A cosmogonia acreditava no mito fundador para a criação do universo, que é a visão teológica, e a cosmologia busca na lógica a criação do universo. Então, assim, cosmogonia baseada em mitos, né, em teologia. Cosmogonia, materialismo, baseada na razão. No decorrer do tempo, o termo filosofia teve seu sentido alterado. Passou a designar não apenas o amor ou procura sabedoria, mas uma sabedoria que faz uso da razão na busca do conhecimento. Nos primórdios da filosofia, então, ela era o quê? Um amor ao conhecimento. Que conhecimento? Né? O conhecimento, mesmo conhecimento mítico, conhecimento passado através das histórias. Depois, ela passou uma sabedoria que faz uso da razão, tá? De método. Ela usa métodos para buscar desvendar a realidade e chegar na construção do conhecimento. A filosofia, ela interessava-se em conhecer toda a realidade sem dividi-la em objetos específicos, o que se manteve durante a Idade Média. Então, até desde os primórdios da filosofia e durante toda a Idade Média, a filosofia, o objetivo dela era esse. Ela conhecia a realidade como um todo. Tá? Ela olhava o todo da situação. Isso desde os primórdios do século VI até durante toda a Idade Média. Aí, o que acontece? Na Idade Moderna, aconteceu essa separação. A realidade passou a ser dividida, recortada. Surgiu a separação entre filosofia e ciência. Tá? Até a Idade Média, durante toda a Idade Média, até o final da Idade Média, a filosofia ela olhava tudo, ela olhava toda a realidade como um todo. Na Idade Moderna, aconteceu essa separação. E aí é o que eu falei no início, tá vendo as ciências que se desprenderam da filosofia? A matemática, a física, a química, a biologia, a psicologia, a própria sociologia. Então elas foram como que derivadas da filosofia. Isso foi bom, né? Surgiram várias ciências, a questão da razão, do método científico, da análise. Mas mas acredita-se também que criou um certo problema, por quê? Levou a uma pulverização do saber. Então surgiram os especialistas.
físico, o químico, o matemático, cada um dentro do seu quadrado, cada um com a sua visão da realidade. Então se perdeu em termos de totalidade, né? Que antes o filósofo tinha visão geral. Com essa divisão dos especialistas se perdeu a totalidade. Ganha-se para um lado e perde-se para o outro, né? Bom, pessoal, essa primeira aula era isso que eu queria trazer para vocês. Um pouquinho do surgimento da filosofia, um pouquinho da história dela. E agora daqui para frente a gente vai dar uma destrinchada nesse assunto. A gente vai falar um pouco de cada filósofo, do trabalho que ele realizou, da sua visão de mundo. Bom estudo para todas!